Fala galera! Olha só, sabe quando você está esperando em Deus, está orando e de repente aparece alguém na sua vida que é tudo aquilo que você estava pedindo a Deus? Olha, a gente fica como que estivesse flutuando, né? Se a pessoa vem conversar com a gente, dá borboletas no estômago, a gente fica todo encantado. Agora, melhor ainda é quando a gente sabe que a pessoa corresponde aos nossos sentimentos, que aquilo que a gente sente por ela, ela também sente por nós. Mas será que o simples fato de alguém estar gostando de outra pessoa é suficiente para começar um namoro? Como começar um namoro cristão? É isso que nós vamos tratar no programa de hoje. Te vejo depois da vinheta. O programa de hoje traz uma novidade super legal para você. A partir de agora, você que acompanha os nossos programas, para incentivar você a fazer um comentário super legal sobre o que você está assistindo, nós vamos sortear alguns livros aqui. Então hoje, no programa de hoje, você vai conhecer os livros que nós vamos sortear no próximo programa. Ou seja, todos os comentários que estiverem nesse vídeo, no próximo programa estarão concorrendo a 2 livros do Ministério Namoro com Propósito. O primeiro livro é esse daqui, ó. Casamento Começa no Namoro. Uma pessoa vai ganhar os 2, hein? Ó, Casamento Começa no Namoro. E o outro livro é o livro 10 Mandamentos do Namoro com Propósito. Como que você faz para poder ganhar esse livro? Basta você deixar o seu comentário e pedir a sua galera para poder curtir. Os comentários que tiverem mais like, mais curtidas, esse comentário vai ganhar esse par de livros aqui muito legal, tá? Nada melhor para a gente começar o programa do que vir para a Bíblia, ler a palavra de Deus. E olha só, eu quero ler com você aqui hoje, o tema do nosso programa está baseado em Juízes, no capítulo 14, que diz assim, ó: Desceu Sansão a Tímina, vendo em Tímina uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: Vi uma mulher em Tímina das filhas dos filisteus, tomai-ma, pois, por esposa. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há, porventura, mulher entre as filhas dos teus irmãos, ou entre todo o teu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai: Tomai-a, pois esta e somente desta me agrado. Olha só, o texto que nós lemos, ele fala 2 vezes que Sansão foi a Tímina e ele viu uma mulher de quem ele gostou e ele quer se casar com ela. O que Sansão viu nessa dona? Olha só, ele só viu a estética dela, porque não deu tempo de ver mais nada. Ele não a conheceu, ele não sabe quais são os princípios, quais são os propósitos, quais são os sonhos, de quem que ela é filha, qual é o histórico familiar dela, ele não sabe nada. E ele vê, e pelo que ele vê, ele quer começar um relacionamento. Olha como as coisas estão acontecendo hoje em dia. As pessoas estão começando o relacionamento da maneira errada. E Sansão começa um relacionamento da maneira errada em vários sentidos. Essa mulher era do povo inimigo, o povo que ele deveria combater, e ele está fazendo aliança com esse povo. Eu vejo que Sansão começou um relacionamento do jeito errado, começou só por gostar, e com a pessoa errada, a pessoa do povo que ele deveria combater. Sabe quais foram os resultados? Os resultados foram que ele desobedeceu os pais estão dizendo para ele que tem mulher no meio do nosso povo, né? Mas ele quer ela. Ele quebrou seu voto quando está indo lá encontrar a mulher. Quando ele está indo lá encontrar a mulher, apresentar para os pais, ele quebra seu voto de Nazireu. E o resultado pior de tudo isso, né, se podemos dizer que existe um resultado menor e maior, foi que ele foi traído 2 vezes. Primeiro, ele foi traído pela mulher com quem ele iria se casar, porque ela descobre o segredo e conta para os amigos dela. E segundo, o companheiro de honra dele toma a esposa no lugar dele. Olha só, é assim que terminam relacionamentos que começam com as motivações erradas, que começam do jeito errado. O exemplo de Sansão nos mostra o cuidado que nós devemos ter com a nossa vida sentimental e o cuidado que nós devemos ter para iniciar relacionamentos. A maneira como a gente começa as coisas determina como essas coisas serão conduzidas e pode, inclusive, determinar como essas coisas terminarão. É bom você ficar aí, ó, de olho aberto para não cometer erros na sua vida como Sansão cometeu. No programa de hoje nós vamos tratar sobre isso, como começar o namoro. E aí, para a gente poder tratar esse tema, eu vou receber aqui hoje o pastor Evandro e a Karen, que são líderes lá na Igreja Batista do Jardim Itamaraty, na zona sul de São Paulo. O pastor Evandro, ele é formado em teologia,
com ênfase em educação cristã e pastoral e pós-graduado em teologia reformada. Ele é professor no Seminário Batista Mispar e, além disso, ele é hoster do programa do podcast Pastores de Chinelo. Recebo também a sua esposa, a Karen, que também é formada em teologia, com ênfase em educação cristã e pós-graduada em educação clássica. Uma alegria muito grande receber vocês aqui no programa de hoje. Uma alegria. Muito Obrigada, bom estar com pastor. você, meu queridão. Pois é, foi muito bom estar com vocês lá na igreja. A gente já estava com uma expectativa e quando chegamos, aquela expectativa, ela foi assim, a gente percebeu que era muito mais do que a gente esperava, né? Maravilhoso o trabalho que vocês estão fazendo. A Carol já havia falado, a Carol Belino já havia falado sobre o trabalho de vocês e é verdade. Deus está abençoando vocês muito ali. Que bênção, glória a Deus. E foi muito bom ter você lá com a gente. Legal. Todo mundo gostou demais e vamos marcar outro dia para você voltar, né? Poxa, que alegria. Vai ser bom demais. Que legal. Pastor, a gente estava conversando aqui e vocês têm uma história de namoro um pouco diferente, né? Vocês começaram a namorar, vocês estavam no seminário, vocês se conheceram lá? É verdade, é verdade. Eu fui pro seminário em 2008, Karen foi em 2009, né, amor? Isso. A gente se conheceu lá, mas não foi logo de cara, foi praticamente no final do nosso seminário que a gente, de fato, se aproximou, tendo uma amizade. E ali no terceiro ano dela e quarto ano meu, que foi o momento que a gente, de fato, se conheceu, né? Sim, nós fomos fazer uma viagem missionária e ele me acompanhou no ônibus na ida até o aeroporto, que ele também ia para o mesmo lugar, ia pegar o mesmo avião. Sentados um do lado do outro. Um do lado do outro, mas não tinha intenção nenhuma mesmo. Se conheciam já? Não, a gente se conhecia, Sim. a gente fazia parte do mesmo grupo de alunos que eram acompanhados. Aham. E aí, numa das reuniões desse grupo, tal, desses encontros, ela falou, eu vou sozinha, tal, não sei das quantas. Eu falei, você vai sozinho? Eu vou contigo. Só que realmente não foi na intenção de paquerar, né? Uhum. Foi na intenção de, vou contigo, a gente mora mais ou menos perto, então dá pra chegar lá. Então a gente foi, pegou o ônibus, e aí nesse ônibus a gente começou a conversar muito, né, amor? Sim. A gente começou a conversar, e à medida que a gente ia conversando, eu falei, cara, são os mesmos projetos, as mesmas ideias, mesmos sonhos, o que Olha tá só rolando que aqui? legal. Então foi muito legal que nessa conversa a gente percebeu que a gente tinha muita coisa em comum, não de onde cresceu, mas daquilo que nós vislumbramos. As projeções para o futuro, aquilo que Deus estava direcionando a gente, né? Então foi muito legal, né, amor, nesse sentido. Foi bem legal mesmo. A gente lembra, parece que foi ontem, né, isso. Foi engraçado. A gente conversou muito e depois disso, durante a viagem missionária, a gente começou já a sentir as borboletas, né? E não queria desgrudar um do outro, né? Tinha os padrões do seminário, então não era algo simples assim, simplesmente a borboleta. Namorar não era simples, né? Não era simples. Não era só chegar e falar, Tinha vamos bastante namorar? regras, né? Bastante regras ali para poder namorar. E não era só regras, né? São princípios valiosos. Verdade. Que se todo namorado levar adiante hoje, toda pessoa que estiver interessada a levar adiante hoje, vai evitar muita frustração, muito erro, muita decepção, né? Eu lembro muito que depois dessa viagem, a gente fez a viagem, né? A gente começou a se aproximar demais. Viramos Onde ela amigos. ia, a gente virou muito amigo. Onde ela ia, eu tava lá conversando, a gente dava risada demais. A gente já dava risada no seminário, mas dessa vez a gente percebeu que tinha alguma coisa muito legal, né? E eu lembro que quando eu voltei, cada um foi pra sua casa depois dessa viagem, e eu voltei, eu ajoelhei no meu quarto e falei, Senhor, se o Senhor quiser, eu tô entendendo que ela é a mulher da minha vida. Se o Senhor quiser, dá ela para mim. Olha. Eu orei exatamente nesse sentido, a partir daquele momento. E aí, voltando para o seminário, a gente começou a conversar um pouquinho mais. Ela entendeu alguns direcionamentos da vida dela também. E aí, a gente começou a ser acompanhado, né? De imediato, ele falou com o nosso orientador. E o nosso orientador falou assim para ele, não, você nem se aproxima dela. Um paizão, né? Um paizão. Paizão, Ele estava com a gente recentemente, né? Na nossa igreja. Foi o nosso Foi padrinho. nosso padrinho de casamento. Mas nós tivemos que esperar o tempo certo, ouvir as pessoas que estavam perto da gente, né? Porque quando a gente tá gostando, a gente meio que fica cego. Então você precisa de pessoas ali te orientando. E nós fomos ouvindo e esperamos o tempo correto. A Karen queria estar o tempo todo atrás de mim, cara. É impressionante. Eu acredito. Com certeza eu acredito, pastor. Agora, você que está me acompanhando aí, já quero fazer uma proposta para eles, para a gente poder marcar um outro programa, para a gente poder tratar sobre o tema Deus une propósitos. Porque eu acho que é isso que está acontecendo aqui. Deus os uniu para um propósito e isso começou lá no seminário, né? Sim. Acho que a gente pode explorar esse tema aí no outro programa. Agora, me diz uma coisa, apesar de todas as regras que tinham lá, ser orientado, ser direcionado por alguém, valeu a pena? Teve frutos no relacionamento futuro de vocês? Valeu demais, valeu demais. Valeu demais porque
além de nos proteger de tomar uma decisão antecipada, de não trocar os braços pelas pernas e tudo mais, nos deu maturidade para saber de fato esperar o momento das coisas. Então, a gente consegue compreender que existe tempo para todas as coisas. Que legal. E é muito legal, é que a gente foi acompanhado, muita gente acha que isso é uma regra, nossa, pesada demais, mas a gente foi acompanhado no seminário, a gente precisou de uma aprovação, entre aspas, ou pelo menos uma palavra pastoral dos nossos líderes, falando assim, não, realmente, da igreja, realmente vocês estão caminhando bem, e mais do que isso, a gente precisou que nossos pais estivessem a par da decisão que a gente estava tomando para começar a namorar. Então não é para casar, é para começar a namorar. Começar a namorar. Porque a gente está vislumbrando, o namoro é isso, né? O namoro é esse vislumbre, ou esse primeiro passo daquilo que nós estamos projetando no futuro, que é o casamento. Exato. Então se a gente começa a tomar decisões antecipadas aqui, no casamento não vai ser diferente. Então esse preparo para a gente foi muito bom e, óbvio, mesmo com tudo isso, a gente teve muitas dificuldades dentro do namoro. Né? De, olha, tem que resistir à tentação, tem que se proteger. Nós somos de carne, né? A gente é de carne. E aí você tá do lado de uma pessoa que você quer passar a vida toda, né? Tem que a gente sempre fala assim, hormônios não se convertem. Não, eles se convertem. Né? Eles não se convertem, não. É interessante. Às vezes eu vou conversar com os jovens, e aí eu pergunto para eles assim, por exemplo, vocês estão namorando, mas vocês vão se casar quando? Aí eles falam, pera, pastor, a gente só está namorando. Eu falo, poxa, esse é o grande problema. Esse é o problema. Sim. Vocês estão no namoro, estão ignorando o fato de que todo casamento surgiu de um namoro. Sim. E se você não namorar com um propósito definido, você vai chegar no casamento meio que o Zeca Pagodinho, deixou a vida levar e chegou lá, sem ter se organizado, sem ter se preparado, né? A vida foi levando e eles se casaram. É como se fosse um teste, né? Exato. Não faz sentido. E outra coisa interessante é que você falou, né? Todo casamento surgiu de um namoro. E deveria ser o seguinte, todo namoro surgir de uma amizade. Exato. Porque às vezes a pessoa olha assim, pô, gostei, que nem o senhor leu aí, Sansão. Gostei, vamos começar a namorar. Não é assim. Não é assim. Não, vamos conhecer quem que você vai começar a namorar e por que você está namorando. Tem um livro muito legal do O Namoro e o Noivado que Deus Sempre Quis. Muito bom. Que ele fala o seguinte, que os namoros e os términos de namoro que são incentivados, porque não deu certo, vamos para outra, não sei quantos, na verdade são ensaios para um divórcio. Para o divórcio, é verdade. E esse é um cuidado que a gente tem que ter. Da maneira como a gente lida com o namoro agora, com os relacionamentos agora, é a maneira como a gente vai lidar lá na frente. Se não está me trazendo felicidade, se não está dando certo, termina. E não é assim o projeto de Deus. Estamos sendo educados para o divórcio. Exatamente. Com essa realidade. Exatamente. É interessante isso. A gente precisa falar muito disso para os nossos jovens na igreja. Agora, olha, uma dica para você. Você acabou de pegar. Todo namoro tem que surgir de uma amizade. Não dá para você conhecer uma pessoa e deixar ela entrar na sua vida. A nova tradução na linguagem de hoje, ela tem uma tradução muito bonita para Provérbios, capítulo 4, verso 23, que diz que sobre tudo que deve guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Você está entregando as fontes da sua vida para uma pessoa que você não conhece. Então fica atento. Quero te lembrar que vai rolar um sorteio de 2 livros do nosso programa hoje. Você vai deixar um comentário, não é no bate-papo não, um comentário. Você pode concorrer ao livro 10 Mandamentos do Namoro com Propósito e ao livro Casamento Começa no Namoro. Então, deixa aí o seu melhor comentário, porque o comentário mais curtido vai ganhar esses livros. Agora, eu queria saber uma coisa que as pessoas perguntam com muita frequência, sobre a idade certa para namorar. Eu lembro que eu fui pregar numa igreja, e aí eu tenho para mim, assim, que eu acho até um pouco cedo, mas dada a realidade da juventude que nós estamos vivendo hoje, eu acredito que a partir dos 16 anos seria uma idade adequada para começar a pensar no namoro. Aí me perguntaram isso e tal, e eu falei assim, ó, eu acho que a partir dos 16 anos. Aí o pastor fez assim para mim, ó. Aí eu falei assim, quem sabe os 18, né? Aí ele fez assim pra mim. Eu falei, talvez 20, né? Seria uma boa idade. E ele foi jogando pra cima, né? Chegou nos 28, ele fez assim, mais um. Aí eu, 29. Aí ele, minha filha tem 28. Então ele não queria deixar a filha namorar, né? Então ele foi subindo a idade. Mas qual seria, assim, a idade que vocês acham mais interessante para uma pessoa começar a pensar em namoro? Eu acho que essa pessoa, ela tá trabalhando, ela consegue comprar um sorvete pro outro. Muito bom. Aí sim, porque a gente tá se preparando para um casamento, né? Então, você não tem nada. Você quer casar como? Você vai namorar como? Então, eu acho que não tem uma idade exata. Mas você precisa ter pelo menos um dinheiro para pagar um sorvete para a pessoa, para você
conseguir começar a namorar. A realidade, quando ela fala isso, e é o nosso pensamento mesmo, é que o namoro ele só pode ser iniciado quando você tem uma possibilidade de projetar o casamento. É a emancipação que Gênesis vai dizer, né? Ponto. Deixar pai e mãe Deixar e pai e assumir mãe. as suas Sim. coisas. Esse princípio de deixar pai e mãe, ele precisa já estar na mente e no coração, mas também já precisa estar um pouco encaminhado. Então, eu já trabalho, eu já consigo levar para o cinema, eu já consigo pagar o próprio Ou passeio. pelo menos uma esfirra. Mas eu vou que pagar seja. com o meu dinheiro. Exato. Sim. Não é o pai que vai ter que sustentar todas as saídas que a gente vai ter como namorado. Então, esse aspecto é muito importante, porque é um preparo, de fato, para aquilo que você vai realizar. Você vai ser, falando aqui de homem para homem, né? Você vai ser o homem do lar. Você é o responsável, em primeiro lugar, diante de Deus, pelo cuidado da família. Então, se você não tem uma visão de que você tem que ser provedor, sustentador, tanto financeiramente quanto emocionalmente, você não está preparado para um casamento, para um namoro. O namoro, ele precisa visar isso aí. Então, mas está cedo para pensar em namoro. Não está cedo. Para pensar em casamento, não está cedo. Se você começou a namorar, esse já é um pensamento que tinha que estar antes de começar. Exato. Então, esse preparo ele precisa ser muito real. Então, adolescente namorando é um prejuízo. Essa é a ideia. Para a vida dos adolescentes Aham. e um prejuízo que o pai e a mãe não estão atentos, mas que estão colocando os filhos ali. Os pais estão colocando o filho nesse fogo. É uma dificuldade enorme. Então a gente precisa tomar cuidado com essa ideia. A gente precisa olhar para o relacionamento e pensar nele de maneira mais séria mesmo, para aquilo que Deus está projetando. Lembrar sempre aquilo que a Bíblia diz, né? Por exemplo, o homem vai governar a casa, ele vai cuidar do lar, ele vai sustentar a família, ele vai cuidar da esposa de uma maneira que ela seja apresentada a Deus de maneira mais santa. Então, peraí. Você, como adolescente, você já tem maturidade espiritual para conduzir sua namorada, para ajudá-la a estar mais perto de Jesus? Você já tem condições de levar alguns passeios e pensar num possível casamento daqui a X anos? Você, de fato, tem o amparo da igreja, da família, para que esse relacionamento seja um relacionamento que permaneça santo até o casamento? Uau. Então são aspectos muito importantes para começar um namoro, né? Senão Então, você vai ficar muito tempo namorando, um adolescente vai começar a namorar. Ele vai ficar quantos anos namorando para de fato casar? Vai cair, vai cair. Se você acha a pessoa bonita, você tem atração, você gosta da pessoa, a pessoa é legal, você vai falar assim, qual o problema? Você vai dar ruim, né? Vai dar então, ruim. para evitar até isso, não ter esses problemas, porque a gente falava, né? Namorar é chato. A gente falava um pro outro. Namoro é chato. Bom é mesmo estar casado. Porque você, às vezes, tem que ficar lutando com pecado. Com pecado de forma desnecessária. Então, Verdade. você vai começar na adolescência, você vai ficar namorando quanto? 6 anos, 10 anos? Não faz sentido. E a chance de relacionamentos romperem, entrar num ciclo, igual a gente estava falando, dessa questão de ser educado para o divórcio, é muito grande, porque você ainda não está apto para escolher adequadamente. Exato. Né? Olha o que Sansão diz no texto que eu disse. Ele diz assim, somente esta eu me agrado. Ele está dizendo assim, eu amo essa mulher do fundo do meu coração e não amarei mais nenhuma outra a não ser ela. Mas daqui a pouco entra Dalila na vida dele. Não foi uma realidade. Não foi uma realidade. Sim. Exatamente. Então é aquele amor profundo que os adolescentes acham que estão sentindo, que na verdade é só uma paixão, algo vai passar. Porque na realidade, eu estava até conversando com a Karen sobre isso, na adolescência, a gente está ainda aprendendo a lidar com os nossos sentimentos, com o nosso corpo. A gente está com os nossos pensamentos, com as nossas posições. A gente está formando muita coisa ainda. A gente vai continuar formando isso ao longo da vida. Exato. No entanto, a adolescência, a gente está começando a compreender que existe muita coisa que a gente não fazia ideia. Né? Poxa, você ainda não tem condições de, inclusive, ajudar o outro a entender seus sentimentos, pensando no quesito namoro. Então, é um cuidado enorme nesse sentido. Aí você pode falar assim, mas na Bíblia eles casavam cedo. Realmente, casavam. Só que eles casavam e já sustentavam a família. É isso aí. Hoje em dia, adolescente de 14 anos está jogando videogame. Naquela época estava arando a terra. Né? Então esse aspecto ele é muito diferente. Então, e sem contar que na Bíblia não fala sobre namoro. Né? Exato. A Bíblia não vai dizer em nenhum momento sobre namoro. Então esses são pontos importantes. Agora, sabe uma coisa muito legal que eu penso? É o seguinte, existe uma dificuldade, duas coisas importantes. Existe uma dificuldade muito grande hoje das pessoas relacionarem as esferas da vida com aquilo que Deus revela pra gente. É uma dificuldade enorme. Então eu vou namorar. Qual a relação do namoro com o que Deus apresenta na Bíblia? Ninguém faz esse link. Na verdade, não é ninguém, né? Poucos fazem esse link.
E os adolescentes, eles têm dificuldade nesse aspecto. Por que eu estou namorando? Muitos deles não sabem, é porque eu gosto, mas como isso, e aí a gente vai olhar para Romanos 11, vai olhar para 1 Coríntios, ver como isso glorifica a Deus. Essa é a grande questão. Então essa é uma grande questão. Então não consegue relacionar. Pô, todas as coisas são para a glória de Deus. Nós tudo por ele, por nascemos meio pra glória dele, para ele. Peraí, se ele está falando isso, como é que esse namoro pode glorificar a Deus? Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Como que o meu namoro, se ele está falando das coisas elementares, quanto mais do relacionamento namoro. Porque Deus é interessado nisso. Exato. Primeiro aspecto, relacionar todas as esferas da nossa vida, em especial nossos relacionamentos, com o que Deus quer. Segundo aspecto, entender quem é o maior interessado no nosso relacionamento. O maior interessado no nosso relacionamento é o próprio Deus. O próprio Deus. Porque foi ele que criou. Verdade. Foi ele que projetou o casamento. Então, se ele é o maior interessado, ele tem diretrizes para entendermos e tomarmos a decisão certa com relação a quem eu vou namorar. Eu não vou namorar para descobrir se é a pessoa. Eu vou namorar percebendo que possivelmente ela é a pessoa com quem eu vou me casar. Pode acontecer de terminar e não ser? Pode. E Deus vai mostrar isso. Mas o meu namoro já começa com esse pensamento. Muito bom. Eu já estou sabendo para onde eu estou indo. Né? Agora, se Deus mostrou que não é, glória a Deus, eu descanso no Senhor e vai terminar tranquilo. Sim. Mas não foi começado, não começou de qualquer forma. Não começou no atropelo. Havia um propósito, Exato. havia às vezes até os conselheiros por perto. Exatamente. Né? Então é muito importante você que está nos acompanhando compreender isso, tá? Deus se importa também com o seu namoro. As pessoas acreditam que Deus se importa só com o casamento. Não. O namoro, ele é a base onde você vai construir o casamento e a família. Deus se importa com o seu namoro, por isso você deve fazer com que esse namoro glorifique o Senhor. Agora, imagine que um jovem, ele começou a namorar. Qual o principal cuidado que esse jovem deve ter para conduzir esse namoro, pastor? Ele deve conduzir esse namoro tendo cuidado com o quê? O que vocês diriam? Vamos pensar, principais cuidados, né? A gente tem alguns aqui para pensar. Mas os principais cuidados com relação ao namoro Seria, em primeiro lugar, você entender que ela não é sua. Eu acho que esse aspecto é importante. Né? Ou ele não é seu. Né? Você começou a namorar, essa pessoa ela não está sobre teu cuidado ainda diante de Deus. Vocês ainda não são casados. Vocês não são casados. Você só pode dizer, ela é minha mulher depois do casamento. Você só pode dizer, ele é meu marido, meu homem, depois do casamento. Então, geralmente, as pessoas começam a namorar e acham que já tem um domínio sobre a vida do outro que não existe. Então, é tomar um cuidado com relação a isso. Acho que o primeiro cuidado não é tua, ela é do Senhor. E se ela é de Deus, muito cuidado em como você vai cuidar dela. Muito bom. Então, começa por aí. Muito bom. Um segundo aspecto muito importante é que você começou a namorar, permaneça nos seus relacionamentos de amizades dentro da igreja. Legal. Então não se afaste da igreja, não se afaste dos jovens, não se afaste dos pastores e líderes, não se afaste dessa comunhão. Porque o relacionamento, teoricamente, começou ali ou através dali. Né? E se não começou ali, ele precisa ser incluído nessa comunhão da igreja, porque ambos precisam crescer em relacionamentos que os ajudem a se aproximar de Jesus. E sozinhos isso não vai acontecer. Então, permanecer na igreja é muito importante. Interessante isso, porque não sei se ainda acontece, né? Na minha época, acontecia muito. O rapaz estava envolvido nas atividades da igreja, a moça estava envolvida nas atividades da igreja. Na hora que acabava o culto, ele ficava lá na porta esperando todo mundo sair para decidir onde é que nós vamos lanchar. Mas aí começou a namorar, eles saem igual espiões, infiltrados da igreja junto com o namorado, para ninguém ver eles saindo e ir junto lanchar. Eles querem ficar só na deles, sozinhos, não querem mais estar na rede de amigos. Isso ainda acontece? Muito. As pessoas ainda se isolam no namoro? Ainda se isolam. E é um perigo, né? Porque o namoro ele foi feito para acabar. Ele vai acabar ou em casamento ou ele vai acabar porque não é a pessoa e não vai dar certo. Então, quando ele acaba, e os amigos que você desprezou, que você deixou de lado, que você não ouviu, né? Então não faz sentido. Na verdade, você tem que continuar com seus amigos, porque eles vão te ajudar até falar, você viu como ele age? Você viu como ele te trata? Para você perceber algumas coisas também. É muito importante estar com os amigos, não separar os amigos. Eles precisam participar, né? Os amigos dele se tornam os meus amigos se tornam amigos dele também. Então, porque senão você fica tão apaixonado que você não percebe o defeito com quem que você tá tem. E essa questão de relacionamento, a gente fala dos amigos, né?
Aí você pensa, mas os amigos na igreja não são tão crentes assim. Não, mas tem alguns que são. E esses são os amigos que a gente tem que procurar, né? Então, a gente precisa ter amigos maduros que possam olhar pra gente e falar assim, cara, esse seu namoro aí, você precisa tomar cuidado com isso aqui. É uma furada. Então, já teve diversos relacionamentos que falou assim, cara, se você tá agindo com a sua namorada, e não só de ser uma furada porque a menina é ruim, isso falando de amigo pra amigo, né? Mas falando assim, é uma furada porque você não tá conseguindo tratá-la da maneira que ela deve ser tratada como esposa, cara. Se agora você não trata assim, imagina no futuro. Eu lembro de uma conversa que eu tive com um amigo, que ele gritou com a namorada dele. Falou, cala a boca, não sei o quê. Eu falei, que isso? E aí, no namoro, aí a gente foi conversar, depois eu falei, cara, você já parou pra pensar que se você tá descontrolado assim no namoro... Que é a fase de você conquistar, de agradar, de querer fazer... Das borboletas. Imagina casado. Você não acha que tem que terminar esse namoro? Esse é um sinal evidente, e a moça não pode ignorar isso. Não pode. Porque se o cara, ele verbaliza algo muito pesado hoje, talvez amanhã ele parte para uma agressão física. Exatamente. É assim. E já teve situações da gente aconselhar pessoas namorando e falar justamente isso. Olha, você vai sofrer no casamento, você vai apanhar. Foge desse negócio. E por causa da paixão, a pessoa não seguir o conselho e se dar mal. A gente já teve um caso de aconselhar um casal que queria casar e a ponto da gente virar e falar assim, não case. Não é para os dois, abertamente. 3 meses depois do casamento, houve o divórcio. Meu Deus. É porque as pessoas vão ignorando os sinais, né? Porque existem as coisas sinais. Estão nítidas, Inclusive, o nosso último programa foi sobre isso. Sinais de que um relacionamento não vai dar certo. Só olhar na playlist que vai ver lá alguns sinais de que o relacionamento não vai dar certo. Existem sinais, sim. E quando a gente... Todo casamento, o que a gente aconselha é faça um acompanhamento pré-nupcial. Muito bom. Vai casar? Faça um acompanhamento para entender o que é o casamento, o que é o noivado, o que está dentro do casamento, sexualidade, finanças, comunicação. Tratar esses assuntos é muito importante, né? Por quê? Porque enquanto não casou, dá tempo. Dá tempo de você pular fora. Porque os dois podem entender ser vontade de Deus e tranquilo, né? Enquanto... Tinha um professor que falava, né? É melhor um fim triste do que uma tristeza sem fim. E é justamente essa ideia. Olha só. Você tem a oportunidade de terminar enquanto não entra no casamento. Depois do casamento, tudo se torna mais difícil. É porque o namoro ele já pressupõe um envolvimento emocional muito grande. Agora, a união sexual dentro do casamento, isso é muito mais profundo. Isso é o selo, né? A Bíblia chega a dizer que os dois são uma só carne. Exato. Pela atividade sexual. Sim. E aí, a partir daí, se você... Cara, vai ficar com marcas. O rapaz vai levar marcas pelo resto da vida, a moça vai levar marcas. Separou? Diante dos homens. Mas diante de Deus a união permanece, porque está um ligado no outro o resto da vida, Exatamente. Né? Pois é. Exatamente. É interessante isso. Agora, é interessante a gente observar também que os jovens eles estão cada vez menos preparados para iniciar o namoro. Eles não sabem por que começar o namoro. E falando desses sinais que a gente acabou de falar, existem sinais, por exemplo, que indicam que o namoro não vai dar certo e você consegue perceber antes de entrar nele. Sim. Eu escrevi um livro que chama Sinais de que um relacionamento não vai dar certo. E aí na capa dele eu tenho 2 granadas MK12, MK3 as granadas. E o sinal evidente de que uma granada vai explodir é a ausência do lacre, o pino. E o pino é como se fosse uma aliança. E aí eu simbolizo uma granadinha tirando o pino para dar para outra pedindo em casamento. Vai explodir, vai dar ruim. Existem sinais muito claros que a pessoa pode perceber antes que o relacionamento vai dar ruim. Sim. Um exemplo, a Michelle, minha esposa, ela, antes de eu entrar na vida dela, ela saiu com um rapaz uma semana antes de eu entrar na vida dela me conhecer como amigo, porque a gente teve uma longa história também, né? Sim. Mas ela saiu com esse rapaz para comer uma pizza. Era um tecladista da igreja, um cara muito educado, pelo menos perto dos membros da igreja, né? E eles foram na pizzaria e ele tratando ela super bem e tal, e elogiando ela e falando coisas bonitas para ela, mas a pizza começou a demorar um pouco mais, ele começou a destratar o garçom. Foi mal educado com o garçom. Aí, na hora que o garçom saiu de perto, a Michelle falou com ele assim, olha, eu acho que eu vou embora. Ele falou assim, mas a pizza nem chegou. Ela falou assim, mas eu tô um pouco mal de estar aqui. Ele, mas por que você tá? Porque você tá mentindo ou para mim ou pro garçom. Você está mentindo para um de nós. Porque você não pode me tratar do jeito que você está me tratando e tratar ele do jeito que está tratando. Sim. Pode ser que na hora que eu não for mais uma novidade para você, que você me conquistou, você vai me tratar igual você está tratando ele. Levantou, foi embora, e aí umas semanas depois eu apareci na vida dela. Olha só, louvado seja o nome do Senhor. Mas vai dando essas evidências, né? Deus vai dando... Eu também, um pouco antes de conhecer o Júnior, eu estava... Nesse sentido, né? Eu estava envolvida com um rapaz, assim, orando também. E um rapaz de Deus, não tenho o que falar. Mas ele
trouxe algo que fez que eu falei, epa, não é você. Eu sempre gostei de usar maquiagem e tudo mais, e aí ele falou pra mim assim, olha, se a gente casar, quando a gente casar, você não vai poder usar maquiagem. Aí quando ele falou isso, epa, como assim não vou poder usar mais? Pensei comigo, né? Uhum. E aí quando eu apresentei pros meus pais, que também era um fator que pesava muito pra mim, era a reação dos meus pais. Quando eu apresentei, os meus pais trataram super bem, ele passou um período assim com a gente de conhecimento. Quando ele foi embora, os meus pais sentaram comigo e eles falaram assim, filha, a gente entende que não é. Quando eles falaram isso, eu não tive peso nenhum, não fiquei com raiva dos meus pais nem nada. Eu fui lá mesmo gostando da pessoa. É como se fosse uma confirmação de Deus. Você já estava vendo alguma coisa e seus pais vêm e confirmam. Eu tinha muito temor, assim, em relação a isso, sabe? Eu espero que os meus filhos tenham o mesmo temor que eu tinha. Que é o temor da palavra de Deus mesmo, né? Os pais ali como autoridades mesmo, né? Então, eu decidi ouvi-los e terminei ali. Não era nem namoro, a gente estava num processo de oração. Eu falei, olha, não é você. E isso era bom pra ele e pra mim, porque não era, né? Eu não era pra ele também, entende? Não era só ele que não era pra mim. E o que é legal disso também é que a Karen, ela estava sendo preparada por Deus nesse sentido, para conseguir e ouvir os pais por Deus, mas os pais também sendo lapidados para saber instruir a filha. E aí eu acho que é um parênteses legal que a gente pode fazer aqui, nem todo mundo tem pai maduro ou mãe madura. No entanto, ainda assim Deus fala por meio dos nossos pais. Eles são os portadores da bênção de Deus sobre a nossa vida. Então é um negócio legal da gente pensar que os pais, eles têm uma autoridade sobre nós e nós devemos essa honra a eles, né? Deus, ele vai dizer isso explicitamente pra gente. Agora, fica esse parênteses pros pais também. Pais, preparem-se. Busquem o Senhor, sejam maduros, estudem sobre namoro, estudem sobre adolescência, juventude, no que a Bíblia diz. Não é o que o mundo está falando, é o que a Bíblia ensina sobre isso, para que você consiga ter uma conversa aberta e franca com seus filhos sobre isso, né? Meus pais são maravilhosos, eu amo meus pais demais, me criaram na palavra do Senhor, no caminho do Senhor, mas eu fui aprender sobre, por exemplo, sobre sexualidade, eu não aprendi com meus pais, eu aprendi fora. Eles ainda não tinham, talvez, tido essa instrução de Deus, de que deveria guiar o filho, inclusive nessa área. Ele fala assim, filho, vai ser assim, assim, você vai enfrentar esse tipo de dificuldade, você vai precisar lutar com esse tipo de situação, então cuida do seu coração. Não, eles não tinham ainda isso, embora me criaram no caminho do Senhor, e é uma bênção. Meus pais são maravilhosos, homem e mulher de Deus, mas ainda assim, quando eu e antes de namorar a Karen, tinha uma outra pessoa que estava interessada, eu conversei com eles antes, né? E com a Karen a mesma coisa, olha, ela é a pessoa, tenho plena convicção. E meus pais, eles olharam e falaram assim, ó, é ela. Olha só que então foi muito legal, porque tem esse direcionamento de Deus mesmo, que pode acontecer, né? Então, eu conheci a família dele antes de namorar com ele, ele conheceu a minha família, a minha mãe teve contato com ele, e minha mãe também, meu pai e minha mãe, quando viu, acompanhava as nossas mensagens para saber o que a gente conversava. Então a gente teve esse cuidado muito legal dos nossos pais. Eu não sei se é normal para hoje em dia, né? Mas eu quero que seja uma naturalidade. Mas quando eu fui conhecer a Karen, assim, já nesse trâmite de vamos namorar, não vamos namorar, os pais dela foram junto com ela no shopping, onde a gente ia se encontrar, e a gente sentou juntos e começou a conversar ali. Agora espera aí, você quer saber o que aconteceu? Você quer saber o que aconteceu daí? Você vai saber daqui a pouquinho, depois da nossa chamada para o nosso encontro de namorados e noivos que acontece toda quinta-feira aqui na igreja. Acompanha aí. Uma novidade incrível na programação da Igreja Presbiteriana de Pinheiros é o encontro de namorados e noivos. Uma reunião semanal onde você poderá aprender princípios bíblicos para a edificação de relacionamentos firmes e inabaláveis. As reuniões acontecem toda quinta-feira, às 20 horas, na Avenida Professor Manuel José Chaves, número 300. E para saber mais informações, fale com o evangelista Júnior Meirelles pelo WhatsApp DDD 33 99140 4605. Muito bom. Você é meu convidado. Toda quinta-feira eu estou me reunindo com os casais de namorados e noivos aqui na igreja. E você pode vir participar com a gente, vai ser muito legal
ter você aqui, tá? Tô recebendo aqui o pastor Evandro e a Karen. Você estava contando aí de um passeio no shopping, pastor. Fala com a gente sobre isso. Foi engraçado porque, assim, todas as experiências que eu tive antes foi eu sair com a pessoa que eu estava interessada, né? E sair com ela sozinha. Mas nessa vez, que foi com a Karen, os pais foram juntos. E a gente sentou no shopping, começou a conversar ali. Eu falei, rapaz, estou junto com os pais aqui conversando com ela. E aí, como é que vai ser esse negócio, né? E aí eu lembro o meu sogro é um barato, né? O Mozart. Ele falou assim, rapaz, porque eu fui para Moçambique falar de Jesus lá numa viagem missionária e um dia vai todo mundo junto aqui. Eu falei, rapaz, já tá certo. Essa é a mulher que Deus me deu, porque já acertou o negócio, o pai já aprovou. Então foi muito legal, porque foi uma conversa legal, aí a gente conversou e tal, eles saíram e a gente então passeou no shopping enquanto eles viam no cinema e a gente então curtia nosso momento junto. O que eu acho que pode ser um espanto para alguns hoje, mas que poderia ser algo natural. Esse relacionamento com os pais ser familiar, algo mais próximo. Mais próximo, porque vocês estão namorando. É a filha daquele cara, é a filha daquela mulher com quem você vai se casar. E, de uma certa maneira, quando você se casa com uma pessoa, você também está se casando com a família. Com a família. Exatamente. Essa é uma ideia que a galera não leva em conta. Não Na leva em semana conta. retrasada eu falei aqui sobre ter cuidado com a cultura familiar. Sim. Falei só, vocês precisam considerar que vocês nasceram de famílias diferentes, foram criados em ambientes familiares diferentes e que vocês vão levar isso na bagagem de vocês para dentro do casamento. Sim. Aí eu tenho grupos no WhatsApp com o pessoal aqui e eles estão falando assim, a gente vê a diferença na forma da gente se comunicar, a gente vê a diferença na nossa organização. Existem muitas diferenças e as pessoas não levam em consideração isso, né? Além também do fato de que você está trazendo aquela família para sua vida. Exatamente. E vai fazer parte da vida daquela Exatamente. família. Meus filhos são netos deles. Eles vão conviver com os meus filhos, né? E aí, o que é legal, outro espanto que pode ser para a geração de hoje, mas que, cara, é muito legal. A mãe da Karen, ela olhava as mensagens que a gente trocava. Não tem crise quanto a isso. Por quê? Porque não tem pecado, não tem o que esconder. Se não tem o que esconder... Exato, cara. E Eu tá lembro- instruindo a filha, né? Eu lembro dela sentada do lado, assim, não tinha o WhatsApp, né? Era... Ah, é verdade. Era não o tinha quê? WhatsApp. Não, aí você tá MSN. entregando, aí você tá entregando nossa MSN. idade, hein, amor? Ela parar. sentava do lado, Orkut, MSN... ela sentava do lado Não, e ela Orkut já tinha via acabado. tudo que eu digitava pra ele. Ela via ali, ela colocava horário limite, porque era final de semana que a gente ficava a semana inteira no seminário, mas no seminário também a gente não podia ficar andando juntos pra cima e pra baixo. Então, no final de semana a gente conversava, né? Ele ia na casa dele e eu na minha. A minha mãe, ela colocava, até 11 horas. Deu 11 horas, acabou. Aí começava a tossir... Tipo isso. Legal, tipo isso. legal. Agora vamos lá, para essa galera que tá curiosa pra gente sobre como começar o namoro. Qual que é a importância de orar pelo relacionamento? Assim, de você ainda nem conhecer a pessoa, mas você já orar pelo seu futuro relacionamento e ainda mais, uma vez que você conhece, orar pelo relacionamento. Qual que é a Eu acho importância? que aquele versículo que o Júnior falou de imediato, né? Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Quando você ora, quando você coloca o seu coração diante de Deus, os seus anseios, os seus desejos, porque os hormônios foram criados por Deus, as emoções foram criadas por Deus, né? A atração foi criada por Deus, não é algo ruim, é algo que foi criado por Ele, que glorifica Ele. Quando a gente coloca esse anseio de ter alguém, né? Ele não criou a gente para viver sozinho, né? Deus é um Deus relacional, Ele deseja que a gente se relacione, né? Por isso que existe casamento também. Então, quando a gente coloca isso diante dele, a gente está falando, Senhor, eu confio totalmente no Senhor. Muito bom. Eu confio que o Senhor está à frente disso e que o Senhor pode me abençoar com uma pessoa que ama o Senhor, que ama mais o Senhor do que a mim. Do que a mim. Eu orava e eu pedia assim para Deus, eu quero uma pessoa que ame mais ao Senhor. Porque se essa pessoa amar mais o Senhor, ela vai saber me amar. Exato, Como eu devo olha que ser legal. amada. Muito bom. Então, a oração ela é fundamental. Olhar para as escrituras é fundamental. E a gente demorou um pouquinho para entender isso na prática, né? Porque uma das primeiras perguntas que a gente fez um pro outro quando a gente estava começando a namorar foi quem você ama mais? Verdade. E aí ela falou, eu amo a Jesus. E aí eu falei, então dá pra gente continuar. Porque, de fato, se a gente não entender que o nosso amor máximo tem que ser a Deus e que esse amor vai regular todos os outros, Todos os outros. a gente vai se frustrar, porque a gente vai criar um ídolo, eu vou colocar a minha alegria, a minha satisfação, vou colocar a minha carência, tudo para ela satisfazer, é um peso gigante. Você a esmaga Você porque a ela não é esmaga. capaz Exatamente. e você vive frustrado porque não alcançou. Não o que quis. alcançou.
Então, quando você perceber que ela não vai trazer tudo isso para você, você já destruiu o seu casamento, você já destruiu o seu namoro, você já tomou decisões erradas, você já pecou, já está no fundo do poço, né? Então eu não posso colocar na pessoa as minhas expectativas, eu preciso colocar em Jesus. Então a pessoa tem que amar Deus. Se ela ama Deus, então ela conseguirá ser aquela que Deus quer que ela seja para mim. E não aquilo que eu quero que ela seja para mim. Legal. Mas aquilo Legal. que Deus quer que ela seja. Muito e aí bom. vem muito essa questão de papéis. Por isso que eu falo, inclusive, o seguinte. Eu falo isso com os meninos lá da igreja. Meu irmão, você é o homem. Você toma postura. É você que tem que segurar a barra. Se vocês estão pecando no relacionamento, a culpa é tua. Você é o cara. Deus quer que você a proteja, que você a santifique. Legal. Então você é o cara que vai fazer isso. Responsabilidade. É responsabilidade. Então, quando o Efésios 5 fala que o marido deve amar a mulher como Cristo amou a igreja, para entregá-la a ele de maneira santa, inculpável, sem ruga, sem mácula, ele está falando assim, homem, você tem uma responsabilidade gigante. Gigante, A gigantesca. santidade da tua esposa, ela é impactada diretamente pela maneira que você conduz o seu relacionamento. Não, 1 Tessalonicenses capítulo 4 deixa isso muito claro. O apóstolo ele fala que você precisa cuidar da sua santidade própria, pessoal. Cada um saiba possuir o seu próprio Exato. corpo, o seu vaso. E também que eu sou responsável pela santidade Não do outro. defraudar, Não o defraudar. sentimento do outro. É. Exatamente. Né, possuir o outro em honra, né, em santidade. Exatamente. Isso é muito E como importante. que isso começa? Começa com uma vida de oração. É. Eu preciso orar, Deus, que eu seja... E olha só, hein? Às vezes a gente pensa assim, vamos orar pela pessoa que Deus está preparando para mim. Deus, me ajude a ser o homem ou a mulher que o Senhor deseja para a mulher. Que o Ou Senhor seja, tá se preparando você pra está mim. esperando um presente de Deus, se prepare para ser esse presente de Deus na vida da pessoa também. Exatamente. Tem que ser assim. Se a gente não entender essa realidade, a gente não vai conseguir entender a profundidade do relacionamento que é entre homem e mulher e que Deus planejou para ser. Agora, um indício para a mulher de que o homem ele pode ser alguém omisso nas decisões do lar é quando esse homem não toma atitude para, inclusive, pedi-la em namoro. Olha aí. Se o homem não pede em namoro a mulher por N motivos, a mulher precisa tomar a postura. E essa é a pergunta, de quem tem que ser a iniciativa no namoro? Se o homem não faz isso, a mulher ela está entrando num relacionamento em que ela vai conduzir o casamento, possivelmente o resto da vida. Vamos pra igreja, meu amor. É. Vamos pra Exatamente. EBD, Porque se meu o amor. básico, Vamos se orar, ele meu olha amor. pra ela, ele é apaixonado, Aham. certo? E a paixão, ela desperta muitas coisas em nós. Se ele é apaixonado, gosta dela, ele não consegue chegar e falar assim, eu quero namorar com você, ou chegar no pai dela, dentro do casamento, Que tipo de homem é esse, Não, né? e quanto mais as decisões difíceis da vida. difíceis, Porque, olha, pedir em namoro não é a decisão mais difícil, não. Porque você já está muito certo daquilo que você quer. Agora, e as decisões que você tem dúvida, que você precisa tomar e que depende, o bem-estar da sua família depende disso. Meu irmão, É se você não verdade. consegue pedir em namoro... Agora, tem uma frase do C.S. Lewis que eu gosto demais. Eu não sei reproduzir completamente, né? Mas ele diz no livro de Abolição do Homem. Ele fala assim, produzimos homens sem peito e esperamos dele Virilidade. honra, virilidade. Isso mesmo. Virilidade. Produzimos homens sem honra e nos espantamos quando encontramos traidores. Então, esse aspecto ele é muito importante porque a gente está numa sociedade hoje que está completamente influenciada pela ideia do seguinte, não, homem e mulher é igual em tudo. Papéis, tudo é igual. E o que acontece? Perde-se a identidade de quem eu fui criado para ser e o papel a ser exercido. Uhum. E nesse aspecto, o que acontece? Eu não sei o que eu preciso fazer como homem. Mas será que é o homem mesmo que precisa pedir? Será que não pode ser a mulher? Não sei qual é a minha posição. Não sei o que qual é a minha fazer. posição, não sei o que fazer. Meu irmão, a gente está produzindo homens sem peito. A gente está produzindo homens sem honra. Nós estamos criando meninos. E aí, esse é o problema. Então, se o menino não consegue pedir em namoro a filha para o pai, meu irmão, como ele vai lidar com o chefe na empresa, como ele vai lidar com a fome quando bater na casa, ele tiver que tomar uma postura. Pois é. Então, nós precisamos criar homens. E aí, você fez uma pergunta no passado que eu esqueci de responder por completo, né? Que você falou, quais são os cuidados no namoro? Meu irmão, você está namorando? Você é um adolescente jovem já? Frequenta pequeno grupo para homem. Homens. Mulher, frequenta, menina, frequenta pequeno grupos para as mulheres.
Você tá namorando, tem Pessoas PG... maduras. Pessoas maduras. Tem PG pra noivos, você tá namorando, tem PG pra noivos, pede pra entrar nesse PG. Pede pra entrar nesse estudo. Porque você precisa ser puxado pra cima. Você precisa ser arrastado. É por isso que aqui no encontro eu faço um encontro com namorados e noivos. Eu falo com eles que os namorados podem vir, mas quando eles chegam aqui eu falo, vocês pra mim são noivos. Essa é a ideia. É isso aí. Agora, surge uma dúvida, olha só. O nosso tempo está acabando, e aí tem algumas perguntas aqui que eu queria fazer. Vamos no bate-bola aqui, ó. A moça está gostando de um rapaz, e o rapaz não tem muita iniciativa. O que ela pode fazer para saber se ele gosta dela também? Ou ela não deve fazer nada? Ela deve falar assim, se esse cara não teve iniciativa, tô fora. Não, eu acho que quando a pessoa está gostando da outra, é evidente. O olhar, o comportamento, as amizades ali começam a deixar evidente, né? Eu acho que eu vou ser um pouquinho radical. Não acho que ela tem que tomar a iniciativa de ir lá e falar que tá gostando, não. Eu acho que fica muito evidente pro cara, a não ser que o cara seja muito tapado, mas fica evidente, os olhos brilham, ela fica mais com vergonha, mas as amizades vão ajudar nisso, a mostrar pro outro que tá gostando. Então, eu acho que ela não precisa tomar uma iniciativa ela chegar de no lá. cara e Claro falar. que a gente vê histórias que acontecem, né? E que dão certo. E que dão certo. Mas não é o mais adequado. Mas não né? é o mais adequado, Não. exatamente. Mas de repente ela virar para uma amiga e falar assim, chega nele e pergunta se... Sim. Cara, esse é um aspecto muito legal, porque assim, quando você está num relacionamento de amigos, de amizade, a gente fala que o melhor lugar para você ter amigos é a igreja. É o melhor lugar. É o melhor lugar. É. Ali, se não todo mundo, grande parte, ou alguns, de fato estão buscando a Jesus de todo o coração. Então ali é o melhor lugar para você ter amigos e criar relacionamentos. Se nesse ambiente de igreja, de pessoas que amam a Jesus, você está interessado em alguém, e você tem amigos do seu lado, e ela tem amigas do lado dela, meu irmão, a gente sabe. A gente sabe que esses amigos vão criar uma ponte. Vão. Então, se o cara é tapado demais, pode ter certeza, tem um outro do lado dele que vai falar assim, mano, Tu não e percebeu aí? ainda, Você não vai cara? agir, que você quer... Você quer namorar com ela, mano? Se você quiser, pô, bola pra frente, vai conversar com ela. E as meninas, mesma coisa, vão chegar e falar assim, amiga, fica tranquila, eu vou conversar com um amigo dele lá, vamos bater um papo. E aí, bate papo, pô, e aí, será que o seu amigo não gosta dela? Porque esse vínculo é legal. Não é um negócio de empurra. Não é negócio de, aquele negócio antigo, né? Eita, namorando, ela tá gostando. Não é um negócio de fazer vergonha. Aí faz a pessoa rodar no meio de todo exatamente. mundo. Não é isso. Mas é esse relacionamento saudável que a gente percebe, por ser alguém que ama Jesus, a gente não tá criando um ambiente desconfortável. A gente tá falando assim, cara, você já parou pra perceber que aquela menina que ama Jesus, ela tá interessada em você e que vocês se dão muito bem? Então, assim, Pô, é uma chamada de atenção no sentido assim, cara, e aí? Você já parou a pensar? Porque se não for pensar muito nisso, talvez o que você precise tomar só cuidado é pra não criar nela uma expectativa que não vai você suprir. não vai suprir. É. Então só toma cuidado, mano, porque às vezes você tá conversando demais com ela e você tá despertando algo nela que você não pode fazer. E aí, o que é legal nisso tudo? A gente tá seguindo princípios bíblicos. Porque o homem e a menina, eles estão olhando um pro outro com o cuidado não de interesse, mas com o cuidado de irmã e irmão. Aquilo que a Bíblia fala. Olhe para as mulheres da igreja como irmãs. Né? É verdade. Então, é esse princípio de, poxa, você está cuidando dela. Você está cuidando dele. Você está sendo um bom amigo. Né? Então, é esse relacionamento que de fato ajuda. E namoros, né? Um ambiente melhor para começar é em ambientes de amizade que tem esse princípio de buscar Jesus em todos os lugares. E você fica mais próximo da pessoa também, super amigo, começa a conversar, fica conversando muito com a pessoa. É evidente que tá rolando alguma coisinha ali, né? Eu falo com a galera que eles devem se casar com alguém com quem eles passariam horas conversando. E isso fosse passando como se não... Né, sabe o que meu avô nada. falava? O casamento é uma conversa para a vida inteira. Para a vida inteira. Meu avô falava isso para mim. Uma dúvida que eu tenho aqui, na verdade eu não tenho essa dúvida, né? Mas é que perguntaram lá e eu tô falando que eu tenho, para poder falar que foi um amigo meu que perguntou. Começar o namoro, pode começar o namoro pelo ficar? É uma boa pergunta. Um jovem cristão pode começar o namoro pelo ficar? É uma boa pergunta e a resposta é bem direta, assim, bem simples. Não. Não, cara. Porque, mais uma vez, o namoro não tá na Bíblia. O namoro é cultural. Faz parte da história recente do nosso ocidente aí, praticamente. Então,
o namoro, ele já é uma proposta de conhecer para casar. O ficar é uma proposta de aproveitar Defraudar. e descartar. Então, por quê? Eu vou ver se dá pra namorar, pra então pensar em casar. Então, meu irmão, não é compromisso. Você está desfrutando de algo que só o compromisso pode trazer. Olha para Cantares, olha para Gênesis, olha para o Novo Testamento. Você vai perceber que o relacionamento íntimo, o desfrutar da outra pessoa é para o compromisso de uma vida. Sim. Então, se eu estou disposto a desfrutar do relacionamento com uma pessoa, e hoje ficar não é só beijo. Não. Hoje ficar não é só beijo. Então, se eu estou disposto a desfrutar daquilo que, entre aspas, a mulher, que ainda não pode, mas vai trazer para mim algum tipo de prazer, por que eu não posso fazer isso dentro de um compromisso real? Já que eu quero alguma coisa séria isso. com ela, Exatamente. de fato, né? Então, na verdade, o ficar ele é só uma desculpinha para você não assumir o compromisso real com a pessoa que você está ficando. Pois é. Sempre comece pensando. É a pessoa com que eu imagino que eu posso passar o resto da vida? Se sim, namoro, e namoro, né, namoro de 10 anos, 15 anos. Embora tenha alguns casamentos que funcionam, ok. Mas não é o padrão de Deus. Namoro, noivado, casamento, o quanto antes, porque vocês precisam desfrutar um do outro no casamento e não no namoro. Muito bom. Então, para você que está me assistindo, é muito importante você entender que você deve começar da maneira certa para dar certo. Tá? Se você começar do jeito errado, você vai ter muita dificuldade de fazer isso dar certo, se é que pode acontecer. Pastor, infelizmente o nosso tempo está acabando, mas eu queria que vocês deixassem as considerações finais de vocês e indicassem o livro que vocês trouxeram aí. Fala comigo. Nós trouxemos Fogo no Parquinho, Muito do bom, Iago. Muito bom, excelente. Ele fala um pouquinho sobre a história do namoro, né? Como surgiu. E ele vai dando as diretrizes. Muito legal. Vale muito a pena. Dá uns princípios bem legais. Bem legais. E é pra todo mundo, né? É pra todo mundo. Pais, namorados, noivos. E o legal desse livro é que ele é um livro que ele apresenta uma postura mais radical mesmo, que a gente precisa estar um pouquinho mais atento. Hoje em dia a gente está muito flexível com muita coisa, né? Então precisa ter um olhar um pouquinho mais radical. Eu trouxe outro livro, mas esqueci lá. Mas esse é em especial para os pais. O que ele Vou deve pedir ser... o Pepezito para pegar pra gente lá, por favor. Vou pegar. Enquanto ele vai pegar, eu vou falar dos outros dois que eu esqueci. Na verdade, eu emprestei e nunca mais voltaram, né? De tão bom que são. Mas é o Namoro e Noivado que Deus Sempre Quis, do pastor Davi Murk e o Sacha, né? O pastor ali da igreja em Maranata, em São José. E o outro livro é Namoro, do Lu Priolo. Muito bom. Os dois dois são muito bons. Então esses 3 livros são muito legais. Esse aqui em especial para pais, né? E talvez pais de meninas aí, eu tenho 2. Fantástico. Os 2 livros o pessoal encontra na livraria Ezion, tá? Aqui da igreja. Legal. Esse livro aqui é muito legal. O que ele deve ser se quiser casar com a minha filha, do Voddie Baucham. Cara... Como é que fala o nome dele? Bom, eu nunca eu aprendi falar. assim, tá? Eu não sei se tá certo. Voddie Baucham. Mas eu acho que é isso mesmo. Eu nunca soube falar o nome dele. Eu aprendi assim, não sei se tá certo, tá bom? Não é minha primeira língua. Pois é, mas deixa aí o convite de vocês pro pessoal conhecer a igreja de vocês. Legal. Todos serão muito bem-vindos na Igreja Batista no Jardim Itamaraty, em Campo Limpo, fica na Zona Sul de São Paulo. A igreja ali, bem amável, é uma igreja que ama Jesus, que nós de fato olhamos para a Bíblia como a instrução de Deus para as nossas vidas, para a igreja e de fato a revelação de quem Ele é, para que a gente o conheça melhor. Então, a igreja ali é uma igreja que ama Jesus e tem uma filosofia muito simples, conhecer profundamente a Jesus e fazer Jesus conhecido em todas as áreas da nossa vida. Então, serão muito bem-vindos, fica na rua Dr. Hugo Lacorte Vitale, 459, Jardim Marizal, São Paulo. E indicar também os livros do nosso Sem pastor dúvida. aqui, né? Do evangelista. Sem dúvidas, ele tem 10 livros, então aproveitem aí e leiam, né? Muito obrigado, pessoal. Fico muito feliz. Agora fica o convite aí pro próximo programa Deus Une Propósitos. Vamos que vamos. Tá? Eu quero vocês aqui. Agora você que está me acompanhando aí, nós vamos pro nosso Top 5. Tenho 5 dicas importantes para você. Chama a vinheta. Eu tenho 5 dicas bíblicas para você começar do jeito certo. A minha primeira dica é: não comece um relacionamento sem ter um tempo de oração. A Bíblia vai nos dizer aqui em Provérbios capítulo 3, verso 5, o seguinte: confia no Senhor de
todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Olha só, nós precisamos confiar em Deus, orar ao Senhor e não achar que a gente consegue, que a gente dá conta. Se você entrar em relacionamento achando que você dá conta, você vai terminar muito mal esse relacionamento. Então aprenda a orar, a confiar no Senhor, a esperar no Senhor, até que Ele demonstre os sinais de que você encontrou alguém aí que vale a pena você levar para a vida. Então, ore sozinho para Deus te ajudar a escolher certo, ore quando você estiver namorando para Deus ajudar vocês a conduzirem um relacionamento e orem para decidir se vocês devem se casar ou não. Tudo deve ser feito em oração a fim de que vocês tomem a decisão na direção de Deus. A minha segunda dica é: tenha certeza de que você está preparado para iniciar o relacionamento. Provérbios de novo, Provérbios 24, versículo 27, na NVI diz assim: termine primeiro o seu trabalho a céu aberto, deixe pronta a sua lavoura, depois constitua família. A ideia aqui é que antes de você entrar em um relacionamento, você tem que resolver algumas coisas na sua vida. Antes de constituir família, você precisa tratar algumas áreas da sua vida. Então resolva-se. Resolva-se enquanto um solteiro para você poder entrar num relacionamento, porque vida bagunçada atrai bagunça, e se você entrar com a sua vida bagunçada na vida de alguém, você vai atrapalhar a vida dessa pessoa. É muito importante que você se sinta preparado, preparada, que você tenha maturidade para entrar em um relacionamento, porque senão vai dar muito ruim. Minha terceira dica é: conversem e descubram se seus sonhos e se os seus propósitos de vida são compatíveis. Sabe por quê? Porque propósitos de vida diferentes separam pessoas. As pessoas começam um relacionamento sem considerar que elas nasceram com um propósito, que Deus as criou para um propósito. E se elas começarem um relacionamento com alguém que tem um propósito totalmente diferente, esse relacionamento vai terminar. A Bíblia tem uma pergunta aqui que ela é fantástica para mim. Amós capítulo 3, verso 3 diz assim: andarão dois juntos se não estiverem em acordo? Não anda, não dá para andar junto. Se você, às vezes vocês podem estar indo até para o mesmo caminho, mas estradas diferentes não vai levar vocês dois juntos para o mesmo lugar. A ideia é que você descubra qual que é o propósito da sua vida para você encontrar alguém que seja compatível, que te ajude, que te fortaleça, que te auxilie, te incentive a poder sempre dar o seu melhor e a cumprir com excelência o seu propósito. A minha quarta dica é: pense no futuro, porque ao escolher o seu futuro, ao escolher um namorado, uma namorada, você está escolhendo seu futuro marido, sua futura esposa e o futuro pai ou mãe de seus filhos. Você já levou em consideração isso? Já pensou que ao namorar você pode estar namorando a pessoa que vai ser a mãe ou o pai de seus filhos? A Bíblia vai nos dizer em Provérbios capítulo 14, verso 12, o seguinte: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminho de morte. Então olha só, está falando que a princípio, no presente, no momento, parece adequado, mas o fim daquilo que você iniciou achando que era muito legal, que era adequado, pode dar um caminho de morte. Então é muito importante que você escolha com sabedoria, com cuidado a pessoa com quem você se relaciona, levando em conta que ela será a pessoa que vai influenciar o seu filho, a sua filha amanhã, que vai ser a pessoa que vai conduzir a sua família, que vai estar do seu lado pelo resto da vida. Minha quinta e última dica é: em todo o tempo do seu relacionamento, glorifiquem juntos a Deus. Vocês precisam glorificar a Deus. O texto de 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, que já foi citado no nosso programa aqui, diz que tudo que nós formos fazer, nós devemos fazer para a glória de Deus. Então o alvo do seu relacionamento não deve ser te satisfazer, não deve ser proporcionar para você todo o prazer que o mundo deve proporcionar. Nós nascemos para glorificar a Deus e nós nascemos para encontrar prazer em glorificar a Deus. Por isso, use o seu relacionamento para que você possa viver para a glória de Deus, para que ele glorifique a Deus em todos os aspectos. Um dos aspectos que o seu relacionamento pode glorificar a Deus é quando você renuncia os desejos, a vontade durante o namoro, os desejos sexuais. Você está glorificando a Deus, falando: Senhor, eu tenho muito desejo, eu quero essa pessoa, eu gostaria de tê-la agora, mas para te glorificar eu vou aguardar o tempo certo para começar a ter as minhas experiências físicas, sexuais com essa pessoa. Olha só, nosso programa vai ficando por aqui. Eu fico muito feliz por você ter nos acompanhado até aqui. Quero te lembrar que nós vamos sortear no próximo programa 2 livros. O livro 10 Mandamentos do Namoro com Propósito e o livro Casamento Começa no Namoro. Como é que você pode concorrer? Basta você deixar um comentário muito legal, é comentário, não é bate-papo. Deixar um comentário muito legal aqui e mandar o link desse vídeo para a galera curtir. O comentário mais curtido vai levar esses 2 livros na próxima semana. Um abraço para você, te vejo na próxima sexta.